Essa quarta-feira, o presidente do Facebook se manifestou sobre o uso indevido dos dados de mais de 50 milhões de usuários da rede social. O que o Mark Zuckerberg disse, o Caio? Conta pra gente, porque aí ficou um imbróglio feio pra ele, hein? Foi, ele disse que o Facebook realmente cometeu erros que permitiram que os dados dos usuários do Facebook caíssem nas mãos de sabe-se lá quem, reconhecendo, portanto, uma verdadeira agada aí que aconteceu nos últimos tempos. Essa treta toda começou, já não é de hoje, mas houve agora o reconhecimento. Vamos lá pelo fato novo, depois eu reconto essa história para quem só pegou por alto, não tá sabendo muito bem o que aconteceu. O Mark Zuckerberg, que é o presidente executivo do Facebook, escreveu uma carta publicando aí o reconhecimento, portanto, desse vazamento dos dados. Nessa carta, ele disse que reconhece o erro, que eles têm a responsabilidade de proteger os dados dos usuários e se ele não puder fazer isso, se o Facebook não puder fazer isso, o Facebook, portanto, não merece servir aos usuários. Outros trechos, ele diz o seguinte, que estão trabalhando para entender exatamente o que houve e como assegurar que não aconteça de novo. Diz que as medidas para evitar que isso acontecesse foram tomadas anos atrás, mas eles erraram, portanto ainda há muito trabalho a fazer. Por fim, ele conclui essa carta publicada dizendo que ele está comprometido em fazer o que for necessário para proteger a nossa comunidade facebookiana. E aí ele fala que embora o que houve com a Cambridge Analytica não possa acontecer com novos aplicativos, eles vão aprender com essa experiência para manter a plataforma do Facebook segura e torcer para que aliás, torcer não, e tornar, a minha letra é bonita pra caramba, tornar a comunidade ainda mais segura num futuro. Bom, para você que pegou isso por alto, o que aconteceu mesmo com o Facebook? Houve uma empresa britânica, que é justamente a Cambridge Analytica, que prestou uma consultoria à campanha do presidente Donald Trump, à corrida presidencial da Casa Branca em 2016. Um membro dessa Cambridge Analytica participou da campanha usando dados das pessoas. Ele era um dos responsáveis em pegar os dados dos usuários do Facebook e jogar lá pro Donald Trump. Como que ele fazia isso? Por meio desses aplicativos de, olha, veja como você ficaria com o rosto de uma celebridade, olha, veja que idade você aparenta, e daí por diante. Quando você faz um desses testes, entre tantos outros, não esses específicos, mas testes desse jeito, você na verdade está concordando com os termos lá de uso, de responsabilidade, você entra com o seu Facebook, os seus dados vão parar nas mãos dessas empresas. Elas pagam para o Facebook e por um erro do mecanismo do Facebook, elas tiveram acesso a dados pessoais. Que dados? O que você curte, o que seus amigos curtem, onde seus amigos frequentam com a localização e daí por diante. Ou seja, você que está dentro do Facebook passa a ser muito mais conhecido do que você imagina, porque para uma campanha presidencial, para certas empresas, interessa muito saber o que você pensa, o que você come. Isso custa dinheiro, né? Isso custa muito dinheiro. Estão vendendo seus dados, é isso, negociando algo que você imaginou que era privado, que era seu. Exatamente, nada mais, nada menos, o Mark Zuckerberg tem uma fortuna de 75 bilhões de dólares. Tonhora tá fazendo uma cara que ele já vai entrar na conversa. Ele vai entrar lá tirando firme, daqui a pouco eu vou... Pernada de anão. Só pra concluir, depois de todo esse escândalo, porque foi... então, só pra terminar essa primeira parte, um jovenzinho lá, um dos funcionários dessa consultoria, se arrependeu porque ele acha que não concorda hoje em dia com a medida política, as medidas políticas do Donald Trump. Foi lá no New York Times e falou, olha, é o seguinte, aconteceu isso, a consultoria que eu trabalhava vazou, teve acesso aos dados vazados do Facebook e usou isso na campanha do Donald Trump. Bom, o governo britânico, o governo americano estão pedindo investigações para saber até onde isso vai. O que mais? Acionistas do Facebook estão processando o Facebook. As ações do Facebook na bolsa já caíram mais de 10% e o Mark Zuckerberg está enrolado pra caramba. Vamos ver qual que vai ser o desfecho de toda essa história. Só um principal desfecho, um dos fundadores do WhatsApp, a gente tem um print do tweet dele, ele já colocou assim, começou uma campanha para boicotar o Facebook. Ele falou, it's time, é hora, #delete o Facebook, vamos acabar com isso aí. Tá bonita a minha pronúncia em inglês? Tá bonito. Delete, muito obrigado. Né? Aí foi já uma tradução simultânea, delete o Facebook. Ô Tonholi, eu ontem até fiz um post no Twitter, assim, fazendo uma pergunta. Na verdade, eu nem conferi pra ver se as pessoas me responderam ou não, mas só eu que tô achando que a Cambridge
Analytics e o Facebook atuaram coladinhos. Isso aí é uma jogada conjunta. Porque quando se sabe que os dados valem muito e vale muita grana, não pode haver aí uma maneira de você capitalizar em cima desse poder que você tem supostamente, mesmo frente a acordos que você estabeleceu. Eu não sei, eu fico desconfiado. Tô com razão de desconfiar ou nada a ver, Tony? A gente gosta de uma teoria da conspiração, né? Sim, me engana que eu gosto. É meio isso, não é? Por uma empresa ter perdido em poucos dias 50 bilhões de dólares, como o Facebook perdeu por causa desse escândalo da Cambridge Analytics, ela deve ter tido seus algoritmos violados. É impossível violar o algoritmo do Facebook. É óbvio que teve um conluio entre os dois. Agora, a explicação dada pelo Facebook ontem foi a velha explicação da internet. Quando você assinou o contrato de adesão com o Facebook, tá lá accept, e é letra de bula de remédio. Sim. Da mesma forma que no Google e no Google Chrome, é letra de bula de remédio. Aconteceu uma coisa quando eu migrei do BlackBerry para o iPhone, não tinha compatibilidade entre os dois sistemas para fazer a transição de agenda. Eu fiquei desesperado, porque jornalista tem centenas de telefones. Sabe quem fez a transição para mim? Tinha guardado todos os meus dados do BlackBerry. O Chrome. Ele fez a transição para mim. E eu não autorizei em nenhum momento passar os dados dos meus telefones para a plataforma Google, Chrome e o diabo que o valha. Da mesma forma, vou falar uma obviedade. Você já reparou, você pesquisa algum livro na internet e quando você entra num site que tem Google Ads, aparecem os anúncios todos correlatos ao livro que você pesquisou. A pergunta que fica é, vocês confiam na rede? Eu não confio, eu não faço transação bancária por sistema eletrônico. Eu vou lá com papelzinho e pago o boleto. Eu não confio na nuvem. Como diria a Dilma, é a nuvem, que a nuvem, que a nuvem. Caramba, encontrei um mais matuto que eu. Não, mas esse negócio mesmo dessa Você não faz segurança transação na internet financeira? é complicado. Nem a pau. Ninguém garante 100% de segurança para os seus dados. A verdade é bem essa. A gente já teve vários problemas de vazamento de conteúdo que seria privado, inclusive da nuvem, da própria Apple, do iCloud, já aconteceu. Então, assim, é realmente perigoso. A gente só pode trocar nossa senha, tentar fazer o que a gente faz e conhecer a tecnologia que a gente está usando. Porque é nos termos de serviço que, de repente, quando você fez uma conta, Tonholi, você acordou de baixar esses seus dados quando sincronizasse alguma coisa. Então, tá tudo nos termos, mas ninguém conhece esses termos. Aliás, é importante isso daí. Virou moda agora em São Paulo. A Paulinha tudo sabe, tudo viu. Veremos. Sobretudo nessa área. Mas virou moda em São Paulo, meus alunos me ensinaram, um site de paquera chamado Couchsurfing. Os alunos ensinaram, tá bom. Esse o Caio já conhece, olha lá. Fala aí, meu filho. E aí, tava fazendo uma reportagem lá na revista que eu edito e apareceu a base de dados do Couchsurfing. A quantidade de detalhes que pede da tua vida privada, inclusive a quantos quilômetros você está do próximo a ser paquerado. Meu, é o que dá a confiar na nuvem. Vai a dica aí, viu, Arcon? Couchsurfing. Vocês falaram de uma coisa de confiança, um dado bastante interessante sobre essa discussão é que no celular do próprio Mark Zuckerberg, vocês sabem o que ele faz com as câmeras? Ele bota uma fita isolante na câmera da frente e na câmera de trás. Porque essa quando foto você... é famosa. No laptop. Exatamente, também. no laptop, porque quando você aceita os termos de adesão do Facebook, qualquer aplicativo que seja, tem lá. Você deseja ter, você autoriza o aplicativo a ter acesso à sua câmera e tal. Imagem, ou seja, os caras de lá do computador deles, eu acho que seria Eles muita estão presunção resguardados, a falarem, pô, o que o Caio tá fazendo agora? Mas eles têm como acessar minha câmera agora. Então você que leva o celular para o banheiro, Sim. cuidado. Olha, eu não sei, mas voltando à questão Facebook, Tonholi, rapidamente pra gente fechar o assunto aqui, eu acho que teve um delay até na resposta dele, no acesso a ele. Primeiro ele não tava, as pessoas não estavam encontrando, tudo aí demorou pra ele se pronunciar e a investigação havia pedido, porque já estava em vias de ocorrer ou começando a ocorrer uma espécie de auditoria do Facebook na Cambridge Analytics. Aí eu falei, pô, mas os caras vão lá fazer eles mesmos a própria vistoria? Quer dizer, eles vão botar a mão na massa e dar o molde, apagar e colocar coisas ao bel prazer, como eles bem entenderem? Aí a Cambridge
afastou o presidente lá, o cara que apareceu no vídeo, falando aí das prostitutas falando, ucranianas. Isso, das maneiras de você corromper, enfim, a imagem de uma pessoa, ou denegrir a imagem de uma pessoa, enfim. Esse cara também foi afastado. Quer dizer, ficou aquele pano quente aqui, ó. Então tá, a investigação quer alguém sênior para falar aonde esses dados foram violados e por que o mecanismo de segurança aí para preservar esses dados, né, se corrompeu aí, né? Por isso que eu fiquei com a impressão, e aí você me confirmou que o teu sentimento também é o mesmo, de que os dois atuaram ali conjuntamente, hein, cara? Até porque a gente já falou isso aqui a semana passada. Você tem dois sistemas para entrar na Deep Web, a web criminosa, que são os programas Vidalia e Tor. O Sim. Vidalia tem uma cebolinha. Você falsifica o IP. Com falsificação de IP, você faz o diabo onde quer. Qualquer adolescente hoje que entra na Deep Web tem Vidalia e Tor, falsifica IP e faz o diabo. Sim. E essa é a nuvem. Essa é a nuvem. Bom, vamos em frente.